Mano Menezes já começa a fazer mistério sobre a equipe que vai enfrentar no sábado o Caxias pela primeira partida da semifinal do Campeonato Gaúcho. A grande dúvida até o jogo será no ataque. 3 atletas brigando por 2 posições e o mistério cada vez mais se acentua. No mercado de transferências, a gente fala sobre o interesse colorado em Richard Rios, volante colombiano que joga pelo Guarani e que é considerado muito caro pela direção do Internacional. Entretanto, ainda existe possibilidade de negócios, isso porque o jogador deseja ir para o Internacional, mas para isso precisa travar uma negociação que está acontecendo em São Paulo. Sobre Vitão, o Internacional tem expectativas de avançar pelo jogador, mas está neste momento em um dilema entre atacar e investir ou recuar e aguardar uma definição da FIFA. Falaremos também sobre o que o Inter vai fazer na FIFA por Yuri Alberto, jogador que está sendo vendido do Zenit para o Corinthians, e o Inter está reivindicando 3 milhões de euros e vai usar a FIFA para buscar essa grana. Esse é o Diário do Inter KTO, de quarta-feira, 16 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. E eu começo falando sobre o treinamento com os portões fechados no CT Parque Gigante da manhã de quarta. Ninguém pôde entrar no CT, porque o Mano, nessa quarta-feira, fez o primeiro treinamento tático na semana. E nesse treinamento, ele indicou qual será o time para enfrentar o Caxias. Quem será o reserva no ataque? Luiz Adriano, Pedro Henrique e Wanderson brigam por 2 vagas no time titular. Eu já falei aqui, a minha aposta é em Luiz Adriano no banco, com Wanderson e Pedro Henrique jogando juntos, mas eu sei que tem muita gente apostando em Pedro Henrique na reserva ou até em Wanderson na reserva, o que eu acho mais improvável. No mais, o time do Inter está definido. Tem até, é verdade, uma pequena dúvida ali no setor do meio campo, Johnny, Baralhas e Matheus Dias brigando por uma vaga, mas a equipe que vai enfrentar o Caxias ela está praticamente definida e tem esse detalhe no setor do ataque, que vai gerar muito mistério, vai gerar muita dúvida. Até o momento da escalação, o Mano deve segurar ao máximo esse mistério sobre qual a hierarquia a partir de agora do ataque do Internacional nessa sequência de competição, tá? Na tarde deste dia, da tarde dessa quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui ainda falando sobre atacantes, mas sobre um que ainda não está aqui e que vai chegar, que é Ener Valencia, jogador que está contratado pelo Internacional junto ao Fenerbahçe e chega a partir do mês de julho, tá? Só que o Ener Valencia não foi anunciado ainda e gera muita expectativa do torcedor. Será que ele vem? Será que ele não vem? E o presidente Alessandro Barcelos, no tour que fez pelas rádios em Porto Alegre na terça-feira, deu algumas pistas. E, analisando bem o que o presidente falou, deixa claro qual é a verdade sobre essa situação, sobre o pré-contrato, sobre quando o Valencia vem. Eu falo sobre isso aqui, é só clicar para assistir. Para você, torcedor, que está um pouco preocupado, mas será que o Valencia não vem? Gente, calma, o Valencia vem. E eu mostro para vocês nesse vídeo aqui, até analisando o que o presidente Alessandro Barcelos disse. Tem multa definida, tem detalhes sobre essa que vai ser a principal contratação do Internacional para o ano de 2023, até porque o Valencia está arrebentando no Fenerbahçe. Aliás, na tarde de quinta-feira, vai passar inclusive na ESPN 4, se não me engano, Fenerbahçe e Sevilha. Jogo importante para todo mundo ficar de olho, porque é Valencia em campo. O Sevilha venceu na ida por 2-0. O Fenerbahçe precisa reverter esse resultado lá em Istambul, jogaço pela Europa League. Vamos para os próximos assuntos, porque eu quero falar agora sobre Yuri Alberto, tá? A direção do Internacional está se mobilizando e vai ingressar na FIFA com uma ação contra o Zenit, tá? Solicitando os 10% dos direitos econômicos do Yuri Alberto que o Internacional tem direito. E aí tem alguns detalhes dessa situação, tá? O Inter, ao vender o Yuri Alberto por 25 milhões de euros para o Zenit, manteve 10% dos direitos econômicos do jogador. E no contrato de venda, e foi o departamento jurídico do Internacional que fez isso, foi colocada uma cláusula. Olha, se houver uma venda do Yuri Alberto através de troca, ainda assim o Inter precisa ser recompensado e precisa se valorar quanto de dinheiro
representa a troca de jogadores e o Inter teria um percentual disso em dinheiro. O Corinthians fez uma negociação com o Zenit, onde mandou vários jogadores, tá, pro Zenit em troca do Yuri Alberto. Mandou o Queiroz, mandou o Robert, zagueiro Robert Renan, se não me engano. Mandou 3 jogadores pro Zenit. E aí, como foi jogador por jogador, o Zenit está se fazendo, dizendo, não vendi por nada o Yuri Alberto. Só que com essa cláusula, o Inter está reunindo documentos para ir buscar esse dinheiro na FIFA. Qual é o ponto? O Inter, por exemplo, tem notícias de o Corinthians recusou proposta pelo Robert Renan de 5 milhões de euros. Então quer dizer que ele vale mais. O do Queiroz, recusaram de 15 milhões de euros. Então ele vale mais. O que o Inter entende e o que o Inter vai pleitear é que essa negociação entre o Corinthians e Zenit envolvem valores em jogadores na casa de 30 milhões de euros. Então o valor que o Inter vai solicitar é de 3 milhões de euros. 10% de 30 milhões de euros. E vai buscar isso na FIFA. Porque aí é a FIFA quem vai arbitrar o assunto e dizer quanto que o Zenit tem que pagar para o Internacional. O Inter está conseguindo aos poucos juntar bastante grana em venda de jogadores. Vendas pequenas é verdade. E mais 3 milhões de euros pelo Yuri Alberto seria uma grande receita que cairia nos cofres do Internacional. E o Inter vai na FIFA buscar isso, porque tentou amigavelmente com o Zenit e não houve resposta. Tentou com o Corinthians também, mas o Corinthians não tem muito a ver com isso. Que tem que pagar é o Zenit, tá? Porque o contrato do Inter é com o Zenit e o Inter vai buscar isto na FIFA. Eu quero falar também sobre Richard Rios, volante colombiano do Guarani, que está na mira do Internacional. E o que eu conversei com algumas pessoas do Inter apontam o seguinte: o jogador tem contrato até o fim do ano com o Guarani. Então ele poderia, na metade do ano, assinar um pré-contrato com o Internacional. Mas o Guarani quer renovar o contrato com o Richard Rios para mais alguns anos. O que o Inter tem de informação é que o Richard Rios quer jogar no Internacional. E que o Inter já tem um pré-acerto, inclusive, com esse jogador. Mas precisa da liberação do Guarani. E hoje, o Guarani está pedindo muita grana pelo Richard Rios. Pedem 15 milhões de reais. É quase tudo que o Inter vai receber pelo Yuri Alberto. O Inter acha que esse valor é impagável. Então o Inter vai tentar assinar um pré-contrato com o jogador para o final do ano. Essa é a tendência. Só que, para isso, ele não pode renovar o contrato com o Guarani. É aí que está a negociação neste momento. É aí que está a situação. O Richard Rios pode vir para o Internacional. E aí, com o pré-contrato assinado, o Inter pode até tentar uma flexibilização junto ao Guarani para que ele venha na metade do ano. Mas a negociação está nesse tom. O Inter vai querer assinar um pré-contrato a partir do mês de junho, mas para isso ele não pode avançar na sua renovação contratual com o Guarani. Quero atualizar também sobre Vitão, tá? O que eu ouvi de uma pessoa importante do Inter, tá? Que o Inter está em um dilema por Vitão. Qual é o dilema? O Inter está aguardando um posicionamento da FIFA, que não definiu ainda se vai postergar a normativa que permite a suspensão dos contratos ou se vai terminar com ela. E o Inter tá com o investimento pronto para fazer pelo Vitão. Só que o Inter tá pensando o seguinte: se eu apressar e investir, a FIFA pode dar normativa e aí a gente jogou dinheiro fora. Mas se eu esperar demais, pode vir um clube de Portugal pagar 11 milhões de euros e eu perco o jogador. O Inter está nesse dilema, mas o Inter está esperando, porque quer estressar essa situação até o limite. E quer segurar até o limite para saber se não vem nenhuma movimentação da FIFA. O Vitão quer ficar no Inter. E esse é o grande trunfo. Porque se vier algo da FIFA, cara, o Inter tá garantido porque o Vitão quer ficar aqui. Então, o Inter tá jogando esse jogo, mas tem um dilema envolvendo o zagueiro Vitão. Pra fechar, gente, vamos falar de KTO. Cara, eu tenho certeza que tu vai assistir Fenerbahçe e Sevilha. E como tu vai assistir Fenerbahçe e Sevilha, vamos dar uma jogadinha na KTO. Vou passar as odds aqui pra vocês, ó. Fenerbahçe tá pagando 2,28. O empate tá pagando 3,5. E o Sevilha tá pagando 3,14. Pro Fenerbahçe se classificar, tá pagando 5,33. Os caras têm que fazer uma epopeia por lá. Mas eu não descarto. Acho que é uma boa jogar aqui. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!